Você fez uma mentoria aqui, você recomenda outras pessoas virem aqui, sentarem aqui na frente do Brasil todo para fazer uma mentoria empresarial aqui? Você acha que a exposição sua valeu a pena? Eu acho que sim, né? Porque além da mentoria, como o senhor mesmo falou, a gente está sendo assistido pelo Brasil todo. Então gera uma visibilidade também para dentro da nossa empresa. Sim. E quando eu vi essa oportunidade, na hora eu falei, eu quero, porque por mais que a gente, digamos assim, fique um pouco exposto, porque você está falando tudo da sua empresa ali, mas eu acredito que é uma exposição que vale a pena. Olá pessoal, meu nome é Philip Murdoch, bem-vindo aqui ao nosso podcast Fala Líder. O objetivo desse podcast é trazer dicas de liderança para você. O objetivo pessoal meu é que nesse podcast possamos ter mais dicas, mais conteúdo por minuto do que qualquer outro podcast que você possa assistir. Hoje nós temos algo fantástico, vai ser um podcast um pouco diferente. Hoje nós vamos estar fazendo uma mentoria empresarial. Várias pessoas de vez em quando pedem a mentoria minha, vêm falar comigo, faz gabinete comigo, querem saber ideias empresariais e na realidade é algo que eu gosto muito de fazer. Gosto de trazer pensamentos fora da caixa, gosto de dar uma esticada. Então hoje nós temos uma empresária que também é pastora, e ela tem uma empresa de tratamento capilar e nós vamos estar falando porque a ideia dela é escalar, crescer. Eu acho que a ideia dela é de colocar esse tratamento no Brasil todo, quem sabe no mundo todo. Hoje nós estamos falando aqui com Adriele Fernandes. Fale aí com a gente. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. Esse podcast veio através de uma conversa, né, com o pastor Felipe, onde eu solicitei ele uma mentoria, porque a minha ideia, de fato, é expandir o meu negócio. Eu comecei ali na área de salão de beleza, então eu comecei com um salão de beleza. Tive esse salão de beleza por 10 anos, eu era especialista em mechas, em cabelos descoloridos. E ali eu comecei a identificar algo nessas clientes, eu comecei a identificar que aqueles cabelos descoloridos, elas iam para vários salões, descoloriam o cabelo, e quando elas vinham até mim, eu reprovava aquele teste de mecha, porque o cabelo não tinha saúde para passar pelo processo químico. E ali eu comecei a reprovar esses testes e a indicar que elas cuidassem desse cabelo. E foi aí que eu comecei a me especializar nessa área do cuidado capilar, porque eu também não podia perder dinheiro, né? Então eu comecei a me especializar no cuidado capilar para que eu pudesse vender o que de fato elas precisavam naquele momento, que era o cuidado. Na realidade, Adriele, a gente vai falar sobre tudo isso, mas eu quero dar a minha versão da nossa primeira conversa. Porque você falou assim, a gente estava conversando e eu estava falando sobre o problema que eu tenho, né? Não sei se vocês conseguem ver o problema que eu tenho, um problema terrível, terrível. Eu estava falando com você e você estava falando comigo sobre uma mentoria empresarial e eu perguntei para você se tinha jeito para isso aqui. Você falou que tem jeito. E eu perguntei quanto vai ser, e você falou assim, mais ou menos R$5.000. Eu falei, caramba, que coincidência, porque a minha mentoria também é mais ou menos R$5.000. Então, então assim foi a conversa. Foi. Adriele, fala aí, então eu entendi o que aconteceu, o passado, como é que foi gerado isso. Me fala aí sobre a sua empresa hoje, como é que está, é localizada onde, porque eu também vou ter que ir lá amanhã, né? Sim. Me explica onde quantos funcionários tem, como é que funciona, se dá dinheiro, como é que é isso? Hoje a minha empresa ela fica localizada na Estrada da Caixa Morra, que é em Campo Grande. Nós temos uma equipe lá com 4 pessoas, uma secretária e 3 terapeutas capilar. E hoje a gente é especializado exatamente nessa área do cuidado capilar, o tratamento de queda, calvície, psoríase, que são as patologias ali que acometem o couro cabeludo. Então essa é a nossa especialização hoje. Aí a sua pergunta foi, dá dinheiro? Sim. Dá dinheiro. Dá dinheiro? É por isso que eu quero abrir mais, eu quero expandir. Porque você quer ficar rica. Porque eu quero ficar rica, então, lógico. Tá, okay. Eu tenho que fazer se cumprir a palavra de Deus na minha vida. Então eu tenho que fazer a minha parte, que eu vou ser rica. Ok, legal. Então, você está lá e pessoas... Você tinha salão de beleza. Sim. E pessoas vinham embelezar o cabelo deles. E você via que
eles tinham um problema mais profundo. Sim. Que precisavam de tratamento. E você fez alguma especialização? Qualquer um pode, o que? É jogar produto lá, ficar dando injeção? Qualquer um faz? Como é que é isso? Eu fiz diversas especializações nessa área do cuidado capilar. E ali depois eu fiz uma formação, uma graduação na área da estética. Fiz uma pós-graduação em tricologia. Depois fiz outra pós-graduação... Tricologia. Cosmetologia, isso. Tricologia. Né? É o profissional ali que trata a saúde capilar ali. Sim. E agora eu estou graduando, terminando a minha graduação em farmácia. Tá legal. E então a ideia sua, você tem esse centro de tratamento capilar e a ideia sua é expandir isso, né? Então você tem esse centro há quanto tempo? Há 2 anos. 2 anos. E os clientes que você tem são um tipo de cliente que volta? Como é que é? É um tratamento, você recebe alta do tratamento ou é constante isso? Em alguns casos são tratamentos de 3 meses, de 6 meses. Em outros casos, que é o caso de calvície, por exemplo, que é a alopecia androgenética, o seu caso, pastor. É um tratamento ali de no mínimo 6 meses, mas depois desses meses ele recebe alta daquele tratamento, mas ele precisa retornar sempre para fazer uma reavaliação. Porque a calvície, ela não tem cura. Né? Então, a sua calvície, não tem cura. Ela tem tratamento, mas calma. Não precisa ficar frustrado nem triste, porque tem tratamento. E justamente por entender que a calvície não tem cura, muitas pessoas não procuram tratamento. Elas se acomodam com aquilo ali. É isso e não tem o que fazer, mas tem o que fazer, que é o tratamento. E através desse tratamento, a gente consegue, primeiro, evitar que ela continue progredindo, porque senão ela pode progredir para toda a área do topo da cabeça e perder todos os cabelos do topo. Então, o tratamento a gente evita que ela progrida e a gente estimula o crescimento de novos fios aonde já caiu e aumenta a densidade dos fios que estão com afinamento. Legal. Então, a pergunta que eu tenho para você, Adriele, você tem um local, esse local você atende quantos clientes mensais? Mensais? Em torno ali de 70 clientes mensais. 70 clientes mensais. E se você tivesse 140 clientes mensais, você ganharia 2 vezes mais dinheiro. Estou certo sobre isso? Ou talvez mais do que 2 vezes, porque... Localidade, né? O seu local comporta 140 cabeças? Não comporta. Então, se você expandisse o seu local, comportaria? Sim. Então, é questão só de espaço físico, é isso? É espaço físico? Sim, inclusive a gente está há 1 ano procurando um espaço físico maior no mesmo local e a gente ainda não conseguiu. Então, você já está na sua capacidade? Sim. Você já está na sua capacidade. Então, um local só, um local pequeno, quantos metros quadrados tem? 25. 25. Então, um local pequeno comporta 140 cabeças, é isso? Não, 70 cabeças. 70, isso. 70 cabeças, tá. E para expandir, você vê, ou você vai expandir os metros quadrados que você tem e atrair mais pessoas, ou abrir em um outro local onde você vai duplicar o que você fez. É isso? Estou entendendo? Isso aí. E você imagina que você teria a capacidade de ir para quantos locais? Hoje? Você tem a capacidade de gerir quantos locais? Hoje? Hoje, 3. 3. Tá. Então, hoje a nossa conversa vai ser sobre escalabilidade, é isso? O tratamento capilar, né? A pessoa assim, olhando na careca do outro, mexendo ali, é você que faz? Não. Ótimo. Eu já saí do operacional da empresa. Então, tá, ótimo. Então, para você escalar, você não pode depender do seu tempo específico em tratar um cliente, porque aí você tem uma limitação de 24 horas por dia e aí você ainda tem marido, igreja, filhos, né? Então essa é uma limitação. Então, você fez todos esses treinamentos, como é que você repassa esse conhecimento para a pessoa que vai fazer o tratamento? Você contrata pessoas já capacitadas ou você capacita elas? Hoje, todas as meninas que eu tenho na minha equipe hoje, foi eu que capacitei, através do meu curso,
Pessoas, a maioria delas foram profissionais que entraram no meu curso para fazer o curso. Através dali, eu olhei para elas de uma forma diferente e falei, quero na minha equipe. Aí eu puxei para minha equipe e treinei da forma que eu queria. Então, estou entendendo algo novo aqui. Então, você tem uma outra empresa, que é uma empresa de cursos Sim. de capacitação de terapia capilar, é isso? É o TCZ, é Terapia Capilar do Zero, é uma formação de terapia capilar para os profissionais da área da beleza que querem se especializar nessa área. E isso dá dinheiro? Os cursos? Dá. O que dá mais dinheiro, o curso ou tratar careca? Hoje a clínica, porque o curso ele depende de mim. Ele depende eu estar ali para ministrar esse curso e eu não consigo, devido a toda essa agenda que o senhor falou de igreja, de filho, de casa, eu não consigo ter várias turmas dentro de um mês. Entendi, mas também tem uma incrível vantagem, né? Porque se você está dando curso e capacitando pessoas, você pode selecionar os melhores e dar uma proposta para eles trabalharem para você. E além disso, talvez agreguem mais pessoas para fazerem o curso, se eles têm uma expectativa de serem possivelmente contratados ou impulsionados para abrirem suas próprias empresas. Super interessante, exatamente. Gostei disso. Então, o seu foco principal é capacitar líderes. Puxa, é o Fala Líder. Líderes que levantam outros líderes. Então, exatamente, líderes que levantam outros líderes que plantam o tratamento capilar. Clínica capilar. Okay. Que fantástico, fantástico isso. Alguém lá que trabalha, ele ganha bem? Eu tenho 3 terapeutas lá, eu tenho a primeira que começou comigo, que ela já faz todos os procedimentos, ela está graduando também, então ela tem a habilitação para fazer praticamente todos os procedimentos, então ela é a que mais ganha lá. Então, e ela ganha por produção ou ganha mensal? Por produção. Por produção, então eles são como se fossem profissionais liberais que estão ali agregados, ali à empresa, estão usando o espaço da empresa, entendi. Então eles estão, quanto mais fio de cabelo cresce na cabeça da pessoa, mais eles ganham. Mais eles ganham. É isso? Ou ao contrário, quanto mais fio cai dos que ainda não estão lá, mais eles ganham, porque aí cai aqui fora, eles vão procurar onde é a clínica. Exatamente. A chave é cair quando não está sendo feito o tratamento. Isso aí. Perfeito, ótimo, ótimo. É fantástico. Então, na sua empresa, que pergunta você tem aí para mim? É uma mentoria. Deixa eu entender. O que você, Adriele, o que seria assim um ganho nessa mentoria? O que você gostaria de saber? Então, a minha maior dúvida hoje é que eu quero franquear o meu negócio, né? Isso eu já abri para o senhor, eu quero franquear a minha clínica. Mas eu entendo que antes de eu franquear a minha clínica, eu preciso ter um nome mais forte do que eu tenho hoje. Então, a minha ideia seria abrir novas unidades para que futuramente eu possa franquear. Correto. E a minha dúvida nessas novas unidades são, a primeira delas, né, que tem algumas, abro sozinha ou abro em sociedade? Essa seria a minha primeira dúvida. Né? Eu sei que você começou com um sócio. Sócio, em muitos casos, é problema. Eu tenho um sócio maravilhoso, realmente tenho um sócio fantástico, que me acompanha hoje em todas as minhas empresas, ele é meu sócio em tudo que faço. Mas eu já tive sócio ruim, e eu já tive problemas com sócio, e o que eu mais escuto é problemas com sócio. Então, a pergunta que eu tenho é, por que você precisa de um sócio? Se você consegue fazer sozinho, por que você precisa de um sócio? Só por causa de dinheiro? Hoje, se eu tivesse um sócio, eu conseguiria abrir 2 unidades. Não. Sem o sócio, eu consigo abrir uma. Hoje, falando hoje, para abrir esse ano, por exemplo. Eu tenho 43 unidades. Eu vou ter que ter 43 Mas você demorou mais para abrir as 43. Se eu quiser abrir, 5 anos. na minha visão, para eu abrir mais rápido, eu quero abrir 2 unidades para agora. Então, para eu abrir as 2, eu teria que ter um sócio. Ou eu não teria um sócio e abriria só uma. Por enquanto. Eu acho que você está pensando pequeno, Adriele. Eu acho que você tem que decidir, você tem que identificar qual é a limitação. É gestão? Você precisa de um sócio para gerir o local? É dinheiro? Você precisa de um sócio porque você precisa de um investimento? Qual é a razão que você acha que precisa de um sócio? É porque você quer ter alguém lá vigiando o caixa, é isso? Seria gestão e dinheiro, para que eu conseguisse abrir 2 unidades dentro do mesmo ano. Eu acho que, se eu fosse você, eu abriria uma unidade sem um sócio, capitalizaria e abriria uma segunda unidade. A expectativa talvez de abrir uma em 6 meses e outra em 1 ano. O que acontece? O que eu aprendi dentro da igreja e também dentro
da empresa. Eu tenho uma escola chamada Legacy. Primeiro ano eu coloquei uma escola. Escola tem uma desvantagem do seu negócio. Escola só pode abrir num certo momento. Então, se você perder a janela, você só abre no outro ano. Você pode abrir qualquer momento. Então, abri uma em fevereiro de 2019, depois em 2020 abri outra, depois em 2021 eu abri duas, e depois em 2022 eu abri 3 ou 4, eu acho. Então, a gente foi multiplicando assim. Então, eu acho que se eu fosse você, porque quando você abre para uma sociedade, você perde metade, né? Talvez não fosse sábio para você perder metade agora para algo que em um ano você já está na frente. Se eu fosse você, se eu não tivesse necessidade de um sócio, eu tenho necessidade, que é gestão. Eu preciso da criatividade do meu sócio, ele precisa de áreas minhas. Então, eu preciso do meu sócio, não por causa do dinheiro, e não por causa mas por causa de gestão. Se você acha que consegue ir multiplicando a sua liderança sem um sócio, é muito melhor. Sim. Porque você acaba confiando em você mais do que em outras pessoas, né? Então, se eu fosse você, eu iniciaria um pouquinho mais devagar, faria você mesmo e sem um sócio. Minha sugestão. O que você acha? Eu acho que faz sentido, inclusive meu digníssimo esposo. Ele me deu essa sugestão também da gente não abrir em sociedade. Ele já teve sócio, né? Ele já teve, não deu muito certo, não. Exatamente, eu lembro. Ele deveria ter pago a minha mentoria. Então, sim, essa foi a primeira pergunta. Você tinha uma outra pergunta. A segunda é a questão do capital, né, para abrir a próxima empresa. Hoje Quanto tenho é para abrir uma clínica? Uma clínica. 100 mil. Você 100 consegue mil abrir uma clínica. Reais? Não pesos argentinos? Não. Tá. 100 mil reais. E hoje eu conseguiria abrir uma clínica, eu tenho caixa para abrir uma clínica, mas eu descapitalizaria a empresa que eu tenho. Tá. Você tem, o seu negócio, você tem como vender antecipado? Não. Por exemplo, você tem, quando alguém vai fazer o tratamento capilar, ele paga como? Mensalmente? Ou ele paga o pacote? O pacote todo. Ele paga tudo no ato? Sim, na assina o contrato, solta 5 mil reais. É assim que faz? Isso. E aí você gasta esses 5 mil reais do cuidado dele durante quanto tempo? 6 meses? 5 meses. 5 meses. Tá. Então, ele paga 5 mil, mas aí tem 5 meses para cuidar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que vender um monte. Você precisa de 100 mil, você vai ter que vender 20, é isso? 20 vezes 5. Você vende 20 tratamentos capilares, você capitaliza o dinheiro, certo? E você já acelera o seu próximo. Eu acho que você não precisa do dinheiro, não. Acho que você precisa de venda. Como é que está? A parte comercial sua, tá legal? Tá precisando melhorar, inclusive a gente entrou em alguns cursos, estaria enviando ela também para alguns cursos para melhorar essa parte de vendas, que eu acho que pode ser melhor. Não está ruim, mas eu acho que pode melhorar. Uma das coisas que eu percebo nas minhas empresas é que pessoas sempre acham limitações físicas que não estão aí. Né? Pessoas falam assim, não cabe mais pessoas, não cabe mais. Mas eu, normalmente, você já ouviu falar da teoria Rexona? Não. Sempre cabe mais um. Né? Então, você consegue... sabe o que eu acho? Eu acho que você consegue duplicar o seu número de clientes do seu próprio local. Mas a razão para abrir para um outro local não é só para ter mais clientes, mas é para ter acesso a mais pessoas. Sim, né? Pessoas... sim. Eu moro no Itanhangá e eu estou indo lá para Campo Grande eu penso 2 vezes sobre passar 2 horas de carro de ida e 2 horas de volta. Né? Eu prefiro pegar um voo e ir para São Paulo para fazer, é mais rápido. Né? Então, a razão de multiplicar o local não é só
por causa do espaço, é para você capturar mais clientes. Eu acho que você pode abrir um novo local já. Funcionário você tem, né? Para o novo local, ainda vou captar para treinar. Eu tenho um curso agora que abrir agora, um novo curso, que é o TCZ, e através desse curso eu já pretendo tirar dessa turma os profissionais do novo local. Legal. Tá, que outra pergunta você tem aí? Falando ainda sobre dinheiro, a ideia seria ou pegar o que a gente já tem, que descapitalizaria o caixa da clínica, ou um empréstimo, né? E hoje, levando em consideração o que a gente está vivendo no nosso país, a taxa de juros que a gente está vivendo no nosso país, eu entendo que talvez não seja um momento para expandir. Eu escutei muito isso de empresários, que esse não é o momento de expandir, que a taxa de juros está muito alta para empréstimo. O que você tem, o seu ponto de vista com relação a isso? Eu acho mais ou menos o oposto. Quando a taxa de juros está alta, como está agora, não é o momento para pegar emprestado. Mas para expandir, se você tiver caixa, você tem grandes vantagens, porque os seus competidores não estão expandindo, porque eles precisam de dinheiro emprestado. Então, é sempre dica de liderança empresarial: se você tem dinheiro, você está sempre melhor. Especialmente, é uma vantagem, lugar com juros altos é uma vantagem para quem tem dinheiro, né? É uma desvantagem para quem não tem, mas para quem tem dinheiro, você já está na frente da competição, porque você não vai ter que pagar 2% ao mês, ou 1,9% ao mês, você não vai ter que pagar esses juros, que é muito significante. Então, eu acho que se você tem o dinheiro para expandir em um local, e se você está certo de que ele vai gerar renda, faça. Outra pergunta: você já fez a métrica de qual é a porcentagem do faturamento que você precisa para o aluguel? Para o aluguel? Por exemplo, seu aluguel, você sabe o seu faturamento, qual a porcentagem que é o aluguel? Do aluguel? Você paga qual porcentagem do faturamento é o custo da planta física? Em torno de 5%. 5%, está ótimo. Do espaço que eu tenho hoje. E o novo espaço, você vai manter mais ou menos essa margem? Vai ser em torno de 10%. Então, cuidado, porque de 5 para 10 é um aumento de 100%. Sim. Cuidado, porque às vezes a gente fica otimista demais. Mas é um local também que os meus tratamentos não vão ter os mesmos valores pela localidade. Então, vai mudar o valor de todos os tratamentos pela localidade. Então, você não sabe se vai ser, porque se o tratamento custa mais, o faturamento vai ser maior. Sim. Então, o aluguel, mesmo que o aluguel é 2 vezes mais caro, a porcentagem pode continuar sendo 5%. É isso mesmo? Isso mesmo. Tá. Muito bom. Então, a sua dica hoje, então, seria usar o caixa que a gente tem na empresa. Não usar todo o caixa. E multiplicar o dinheiro do caixa. Isso aí. Eu guardaria um caixa no mínimo, um mês e meio de caixa, se possível. O mínimo, 1 mês e meio de caixa. Então, não usaria o caixa todo, não, porque sempre pode ter alguma notícia ruim, algo que não se espera. Em uma das minhas empresas pegou fogo, né? Pegou fogo, destruiu um andar todo, mas a gente tinha o caixa para resolver. Então, é importante, coisas que não são esperadas podem acontecer. Então, é importante você não arriscar tudo toda vez, né? Porque pode dar errado, né? Então, sim. Então, a gente decidiu que você vai abrir o próximo, né? Vai. E você vai fazer sem sócio. Sem sócio. E seu marido vai te encorajar. Vai me encorajar, né? Vamos ver se ele vem para essa sociedade. Você está querendo que ele faça parte dessa sociedade. Melhor do que alguém de fora, né? Se vocês estão bem, Ele fala que ele já é um sócio, né? Só que ele não tem participação no lucro, na verdade, entendeu? O melhor tipo de sócio para você ter. Ele já é meu sócio, ele ajudou, inclusive, na primeira clínica, lá quando a gente iniciou, ele investiu e ele ainda não teve a participação dele do lucro. Quem sabe na próxima? Porque você gasta tudo.
Não, não gasto. Ah. Eu reinvisto. Ah, então tá. Me fala aí, que outras perguntas, que mais que você quer tirar dessa mentoria? Então, hoje eu tenho a clínica com o meu nome também, que é Adriele Fernandes, e eu ouvi de muitos empresários que isso seria uma dificuldade muito grande também para franquear. Eu acho que para franquear, usar seu próprio nome, eu acho que para usar seu nome, para você ser proprietária de todos os locais é bom, mas não é bom para franquear. Vamos falar sobre franquear. Por que você gostaria de franquear? Porque eu acho que você faz mais dinheiro sendo dono. Né? Se você for dono de todos os locais, você tem mais flexibilidade, você não tem torração de cabeça, porque tem franqueado, ele vai estar pagando coisas, vai estar exigindo coisas. Então, às vezes, você tem que fazer coisas para agradar o franqueado que nem sempre são a melhor coisa para a sua empresa. Então, se franquear nem sempre é a melhor coisa. Mas você não acha que a franquia ela vai te dar menos trabalho de questão de mão de obra do que você ter várias empresas suas? Porque se você tem várias empresas suas, você precisa estar totalmente envolvido na gestão daquilo ali, na administração daquele negócio. Quando você franquia, não. Você tem um modelo pronto, que você vai passar para o franqueado e ele que vai tocar aquilo ali. Eu acho que você tem que decidir qual o seu objetivo. Se seu objetivo é lucratividade, é quanto dinheiro você vai fazer, então eu acho que você tem que medir não o que é mais fácil ou mais difícil, mas como é que eu vou gerar mais dinheiro. Se o seu objetivo é assim, transformar a cabeça dos brasileiros, você tem um outro objetivo onde você quer crescer rapidamente, você quer trazer benefício à careca das pessoas, se esse é seu objetivo, se é seu objetivo mais social, eu acho que sim, franquia pode ser uma boa coisa, porque você vai capturar recursos, né? E você vai acabar expandindo a sua marca com dinheiro dos outros e você vai acabar expandindo sua marca com gestão dos outros, né? Então, na Legacy, eu franqueei não porque por causa de dinheiro, porque abrindo múltiplas escolas, eu faria mais dinheiro, mas eu realmente queria transformar a educação no Brasil. Então, foi um intuito muito mais da visão do negócio do que da visão financeira. E, graças a Deus, foi bem, mas quando você franquia, você tem que se preocupar com os franqueados fazer tudo certo, você tem que se preocupar com os franqueados fazerem dinheiro, porque se eles não fizerem dinheiro, tudo vai implodir, eles têm que estar firmes financeiramente, e você tem que se preocupar com um franqueado querendo uma coisa, né? Às vezes o dono do McDonald's, ele quer vender feijoada, e você vai ter que explicar que aqui a gente vende hambúrguer, não feijoada. Então, tem muita dor de cabeça a franquia. O que você quer? Você quer transformar o conceito de tratamento capilar ou você quer expandir o seu negócio e ser rica? Porque no início você falou que você queria ser rica. Sim. Dá para ser os dois. Dá para você transformar o negócio de terapia capilar, transformar a vida de outras pessoas através disso, tanto as pessoas que vão estar dentro do negócio, que é a equipe, quanto as pessoas que vão vir como cliente, e dá para ser rica. Então talvez seja bom franquear. Uma das coisas que você faz que eu gosto é que você investe bastante tempo em capacitar novas pessoas. Então, se você franqueasse, você teria dois alvos com essas pessoas que você está capacitando. Potenciais pessoas para trabalhar dentro do tratamento capilar, e segundo, potenciais franqueados. Né, que eu gosto disso. A razão do podcast, muito do que eu faço tem a ver com desenvolver liderança. Eu gosto disso. Então, o que é? Você quer o quê? Franquear. Então, tá. Antes de franquear, alguém você tem que responder a resposta para o franqueado, por que eu escolho você e não 1000 outros tratamentos capilares? Por que você é o melhor? Eu já fui em algumas clínicas, né? Entendo sobre algumas clínicas que estão hoje no mercado e eu vejo que, de fato, a nossa clínica ela tem um diferencial. Qual é? Porque a maioria das clínicas elas têm um tratamento pronto
para todos os tipos de cliente. Elas não entendem, de fato, a dor daqueles clientes. Todos os pacientes que chegam dentro da minha clínica hoje para fazer uma consulta, eles relatam a mesma coisa. Eu já fui a uma consulta e ninguém nem encostou na minha cabeça. Eu já fui a uma consulta e eles me passaram isso daqui. E a receita de todos que já foram em consultas de várias clínicas diferentes são a mesma. A mesma receita em várias clínicas diferentes. Só passam o mesmo tratamento. Então, hoje, dentro da minha clínica, o diferencial é, primeiro passo, a consulta. Eu escuto o meu paciente, eu escuto o meu cliente, eu entendo qual é a dor dele, eu entendo qual é a patologia dele, porque eu faço uma anamnese precisa de tudo, de como é o estilo de vida dele, o que ele precisa mudar naquele estilo de vida, como é a alimentação. Eu faço a análise capilar com o tricoscópio, que é um aparelho próprio para isso, onde eu entendo ali e passo para ele exatamente o que ele pode esperar do resultado. Então, você pode esperar isso aqui ou você não pode esperar isso aqui, porque isso aqui não vai acontecer. Então, essa consulta é um diferencial e um tratamento personalizado de acordo com a necessidade dele é um diferencial dentro do meu espaço. Ok. Tudo que você falou ali, para mim, mostra que não deveria franquear. Porque é muito... algo franqueável é algo muito replicável. E o que você está falando é algo muito customizado para cada pessoa. Então, me parece que você teria que treinar alguém muito para que a pessoa chegue às mesmas conclusões que você chega e consiga replicar isso. Porque imagina você tem uma clínica, você tem quantas pessoas tratando a cabeça da pessoa? 3. 3. Em uma clínica você tem 3. Para que essas pessoas façam um bom trabalho, personalizado, não, é bastante Mas eu só esforço. preciso de uma pessoa que saiba avaliar. As outras, elas fazem o que a pessoa que avaliou vai prescrever. Tá legal. Então, uma pessoa avalia. Imagina você tem 50 dessas pessoas espalhadas pelo Brasil todo. É mais complicado fornecer um serviço muito customizado, é mais complicado do que fornecer um serviço que é mais replicável, né? Então, se cada situação é muito pessoal daquela pessoa, começa a ficar mais difícil, em minha opinião, franquear. Ao mesmo tempo, começa a ficar mais interessante ter a sua própria clínica com um nome bom, com o preço mais alto, preço diferenciado por causa da customização do serviço que você está prestando. Fez sentido? Fez. Fez. Então, essa era uma das minhas dúvidas também, né? Como eu iria franquear e replicar algo que eu prezo tanto por ser algo tão personalizado ali para cada cliente. Então, exatamente. Eu acho que quanto mais você franquear é algo que você tem um know-how, que você passa facilmente para a pessoa, você tem que ter treinamento constante e tal, mas você é replicável. Algo que é muito personalizado é muito mais difícil de replicar, em minha opinião. Você falou sobre o nome também, o nome que é o seu nome, né? Adriele Fernandes. Eu acho que é mais difícil franquear um nome próprio. Quando abri a Legacy, eu propositalmente não quis usar meu nome, nem do meu sócio, e propositalmente não quis usar o nome da nossa igreja, apesar de ser uma escola cristã. Eu vejo muitas escolas com nome de igreja, mas elas não são replicáveis, são muito mais difíceis de replicar, muito mais difíceis. As escolas que conseguem se replicar têm um nome que consiga agradar, não gerar barreira de entrada para pessoas. O que mais você tem aí? Acho que seria isso, do nome, do investimento, o que você acha que seria primordial para abrir novas unidades? Você tem que ter investimento financeiro, você tem que ter mão de obra. Se você tem um curso que está funcionando para mão de obra, eu acho que você tem isso resolvido. Eu acho que você tem a parte escalável de mão de obra resolvido. Isso é fantástico, tá?
A parte de dinheiro é mais fácil, é sempre mais fácil. Se precisar pegar emprestado, pega emprestado. Se a sua margem de lucro é o suficiente para pagar o custo de empréstimo, pega emprestado. Então, você tem que olhar para a escalabilidade, você tem que olhar qual é a arruela, o que está impedindo o crescimento. Se você tem esse curso e você produz, né, vários profissionais todo mês, o curso dura quanto tempo? O curso são 2 dias. O presencial eram 2 dias e agora eu estou com um modelo do online, que são 2 meses, uma vez por semana. Então, são um total de 8 aulas. Então, se você vai produzir muito mais profissional do que você precisa, então ali não é arruela. O segundo lado seria dinheiro e aí achar os locais que tem a clientela que você busca. Então, se custa R$5.000 para fazer o tratamento, então você tem que estar em lugares onde tem classe B ou A. Eu vou abrir lá do lado da casa do senhor, que lá eu sei que tem uma classe... Perto da minha casa? Musema? Não sei, não sugiro lá, não. Não é no Ilha Pura que o senhor mora? Não. Não moro no Ilha Pura. Ainda não. Ainda está, quem sabe um dia. Eu moro na Musema. E lá não é bom? Não. Não? Não é bom. Então deixa para lá. Não é bom. Mas se eu fosse você, eu botava no Leblon. Leblon, Ipanema, Barra. A minha ideia seria abrir na Barra, a próxima, shopping. E a próxima na Zona Sul. Então, shopping, já pensou em shopping? Não penso em abrir no shopping. Porque você precisa passar uma porcentagem do faturamento da tua empresa para eles, né? Além do aluguel, sim. Além do aluguel, você também paga uma porcentagem do faturamento, não é nem do lucro. Eu acho que é tudo negociável. Eu acho que não depende do contrato que você tiver. Mas, sim, se você não quer sociedade, eu não farei isso também. Mas Leblon é bom. Barra, região oceânica ali, região oceânica de Itaipu, de Niterói é bom, é lugar com dinheiro, com pessoas com dinheiro, legal. Depois de quanto tempo de uma Legacy você abriu a próxima? 1 ano. 1 ano. Não por causa do dinheiro, mas porque escola só se abre em fevereiro, né? Então, essa é a razão. Mas você não tem essa limitação, você pode abrir na velocidade que você tiver dinheiro, locais disponíveis e mão de obra. Mas você tem excesso de mão de obra e tendo duas, abrindo uma por ano quando você tem uma por ano, mas depois que você tem duas, você pode abrir 2 por ano. E depois, se você tem 2, no outro ano você pode abrir 4, né? Então, eu acho que você vai estar muito melhor sendo elas todas suas, em minha opinião. E hoje, entre expandir essa que eu já tenho para um espaço maior e abrir uma nova nesse momento? Eu nunca fui para o seu local, mas se alguém vai botar 5 mil, se o seu ticket médio é R$5.000, você tem que ter um local que é confortável para alguém soltar R$5.000. Então, a primeira coisa é isso. Segunda coisa, se você está perto da capacidade daquele local, eu expandiria, eu aumentaria o número de pessoas que eu consigo atender, ou ali, ou pegaria perto, porque o local deu certo. Então, eu acharia uma maneira de colocar mais pessoas naquele local, talvez pegaria a loja do lado para que pudesse expandir, porque a sua gestão ali já está dando certo, você já está no embalo. Então, você não quer limitar o número de clientes que você tem. Então, se eu fosse você, para esse ano, pegaria a loja do lado, expandiria e abriria uma outra. Eu acho que dá para fazer isso. Para esse ano. Não é não? A gente está em abril. Ainda bem que a gente está na série de fé, né? Já acabou, na verdade, né? Já passou. A gente está no final da série de fé. Agora a gente acabou de falar sobre agir, né? Então, eu acho que haja, né? Sim. Tá bom. Mais alguns pensamentos? Hoje eu tenho uma equipe que funciona, né? Eu tenho uma pessoa responsável lá pelo caixa, pela parte administrativa, que é auxiliar administrativo. Essa pessoa tem como roubar? Tem como roubar? Eu acho que, assim, ter como roubar,
eu acho que não, acredito que não. Ok. Ela tem um sistema lá que funciona muito bem e... Ela não faz a parte contábil? Não. Não, ela recebe dinheiro em cartão de crédito. Isso. Tá. E se ela pegasse uma maquininha dela e passasse o cliente na maquininha dela e botasse alguém para trabalhar, você descobriria? Sim, porque se ela fizesse isso, ia dar alteração do meu sistema com a minha máquina. A gente faz uma contagem ali no fechamento. Você faz fechamento de quanto em quanto tempo? Eu faço mensal. Tá. E aí eu vejo o que está lançado no sistema e eu analiso com tudo que entrou, tanto em Pix, em dinheiro, quanto na máquina de cartão. E todo mês fecha certinho? Quando não fecha certo, foi algo que foi lançado errado no sistema, como, por exemplo, era cartão e foi colocado em dinheiro, era cartão e foi colocado no Pix. Deu um erro na hora de lançar, mas a gente consegue identificar ali aonde foi esse erro justamente por ter essa comparação. Se você respondeu certo, ótimo. Se você tem esse nível de controle, dá para você expandir quantas vezes você quiser. Excelente. E hoje você acha que seria viável tirar pessoas dessa equipe que já funcionam para colocar numa nova unidade, porque já são equipes altamente treinadas, e colocar as pessoas que estão chegando nessa unidade, conseguiu me entender? Hoje ou o que eu faria? Manter o que funciona e colocar as novas pessoas na nova unidade. Não, hoje o que eu faria eu contrataria aquela administradora que você tem, uma outra para ficar com ela uns 2 ou 3 meses enquanto você monta a loja. E depois promoveria ela para ser a gestora daquela nova loja. A de hoje eu promoveria para ser a gestora da nova loja. Eu acho que depende do perfil da pessoa. Tem certas pessoas que querem sair, tem outras pessoas que não querem sair, então não sei o perfil daquela pessoa que você tem. Você acha que isso não poderia ser um erro na loja que já funciona? Tirar alguém onde já está funcionando de lá? Pode ser, pode ser. Mas você quer expandir? Você quer expandir? Sim. Sempre vai ter risco, tá? Então, se você quer expandir, você vai arriscar. E Sim, você vai diminuir controle para você expandir. Mas seria menos arriscado eu manter ela no que já funciona ou eu colocar ela aonde vai abrir, vai ser algo novo, e colocar uma outra pessoa no lugar dela? O que seria menos arriscado na sua visão? O menos arriscado é manter ela ali. Mas, se ela é alguém que tem desejo para crescimento, e ela pode se sentir menosprezada, e você pode acabar perdendo alguém que tem expectativa de crescimento, e você não bota ela para avançar porque você quer manter ali. Então, você tem que medir. Isso é as entrelinhas de liderança empresarial. Você tem que sentir o que é o coração das pessoas. Nas minhas empresas, eu sempre estimulo diante das pessoas elas quererem crescer. Então, eu estou sempre movimentando pessoas. Então, é arriscado, sim. Às vezes gera erro, sim. Mas estimula e fomenta uma atitude de eu quero avançar, eu quero tomar um território novo, eu quero... Isso é algo que eu gosto nas minhas empresas. Então, é questão de pessoal. Se você quer sempre procurar o que é mais seguro, não movimenta a pessoa, mas você pode acabar tendo funcionários desmotivados por causa disso, em minha opinião. Sim. Fez sentido? Fez. Adriele, eu tenho uma pergunta aqui para você. Você fez uma mentoria aqui, você recomenda outras pessoas virem aqui, sentarem aqui na frente do Brasil todo, né? Que você sabe, a nossa audiência é incrível, aqui o Brasil todo, para fazer uma mentoria empresarial aqui? Você acha que você acha que a exposição sua valeu a pena? Eu acho que sim, né? Porque além da mentoria, como o senhor mesmo falou, a gente está sendo assistido pelo Brasil todo. Então, gera uma visibilidade também para dentro da nossa empresa. Sim. Então, quando eu recebi ali a proposta dessa mentoria ser ao vivo, né? Porque eu pedi uma mentoria, mas não sabia que ia ser assim na frente de todo mundo, né? E aí, na mesma hora, eu pensei, mas eu estou te cobrando quanto? Tá me cobrando o preço do tratamento. A gente combinou isso? Tô brincando. Que bom! Não tá me cobrando nada, é totalmente gratuito.
E quando eu vi essa oportunidade, na hora eu falei, eu quero, porque por mais que a gente, digamos assim, fique um pouco exposto, porque você está falando tudo da sua empresa ali, mas eu acredito que é uma exposição que vale a pena, porque isso gera também uma movimentação para dentro do nosso negócio, uma visibilidade para dentro do nosso negócio. Então, eu acredito que daqui em diante vai ter uma visibilidade melhor também para dentro da minha empresa. Deixa eu pegar o gancho. De repente, você está assistindo hoje, você fala assim, puxa, eu quero expandir minha empresa, eu quero ter uma mentoria com o Philip ali no Fala Líder, e você gostaria de ser essa pessoa que a Adriele é hoje. Então, se você colocar nos comentários assim, mentoria, nós vamos te passar um link para você fazer, para você preencher. Nesse link é o formulário que você vai falar sobre a sua empresa e nós vamos selecionar de vez em quando alguns de vocês para vir fazer uma mentoria aqui. Então, de novo, é só você escrever mentoria nos comentários agora mesmo e você vai ser possivelmente alguém que vai ser selecionado para fazer essa mentoria. Quero terminar aqui, Adriele, orando pela sua empresa. Creio que sua empresa vai crescer. Eu creio que vai impactar a vida de muitas pessoas. Posso orar? Pode, claro. Pai, eu te agradeço, Senhor, por Adriele Fernandes e a empresa dela. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor continue expandindo a empresa dela, Senhor, gerando, Senhor, recursos para ela e para outros. E, Senhor, ao mesmo tempo, gerando tratamento capilar para as pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, chegamos ao final aqui do nosso podcast Fala Líder. Esse podcast tem o objetivo de ajudar você a desenvolver a sua liderança. Nesse podcast nós temos várias dicas. Quero encorajar você a dar uma curtida ali no podcast, compartilhar com outras pessoas, porque dessa forma nós podemos alcançar mais pessoas. Até a próxima, quarta-feira que vem, 10 horas.